Priscas Eras. Tomara que resista, né? Tomara que... Não o Arnaldo, tudo bem, a O tratoria. Ronaldo resiste. A tratoria, ela resiste. E aí, ela é uma instituição, o Ferreira Goulart ia lá, o ex-ministro das Relações Exteriores do Lula, como era o nome dele? Esqueci agora. Enfim, Celso Amorim, Uhum. frequenta várias figuras assim notáveis, né, da sociedade. E só que um lugar secreto ao mesmo tempo. E aí eu almocei e já devia voltar para a Barra, para o show à noite. A Barra você pode levar uns 2 dias para chegar lá, né? Verdade, Dependendo. dependendo do horário. Agora tem É, metrô, né? Dá para chegar em dá, 4 é, dá horas. para quebrar um pouco esse. Mas eu fiz, no show do U2, eu levei quase um dia para chegar na Barra. E aí eu falei, vamos voltar. Aí fomos caminhando pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana. E aí a Nana falou, olha que figura do lado de lá da calçada. O cara tá com touca de lã, Um chador, né? Assim na cabeça. exato, botas de cowboy, casaco de couro. Aí eu olhei, falei, Deus do céu, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É Robert Zimmermann. Aí eu não consegui, me apavorei. Não conseguia tirar a máquina da bolsa, o amador total, né? Uhum. E aí tive aquele encontro de terceiro grau com o Bob Dylan. Ele atravessou a faixa de pedestres. A Nana pegou a máquina para fazer as fotos enquanto eu abordava ele para falar o quê? Exatamente, né? Uma tarde como aquela. E aí ele parou, eu acabei indicando para ele a tratoria. Foi a única coisa que eu fiz de Foi decente importante. naquela tarde. Você sabe que, vou fazer um aposto, isso aconteceu comigo lá nos anos 90, num lugar chamado Corumbau, no litoral baiano. Era um lugar que o Mário Ascher, que era deputado do MDB e depois no PMDB, fim dos anos 80, era o começo estava saindo ainda do bipartidarismo para a reforma partidária. E o Ulisses ia muito a essa casa do Renato Ascher, que era uma fazenda na praia, coqueiros a dar com pau. Tem uma foto famosa dele, da Folha, dele entrando no mar, que é nesse lugar. E eu estava lá. Corumbau é próximo de Caraíva, ao sul de Caraíva. Tem uma reserva indígena, né, que separa os dois povoados. E eu imaginava poder encontrá-lo. Eu imaginava que ele poderia estar lá. E, de fato, isso aconteceu. Ele estava lá, mas quando nós nos acercamos do Dr. Ulisses, do senhor Diretas, eu não tive a moral de pedir para ele posar para uma foto. A máquina estava lá e a minha namorada, na época, já estava, de alguma forma, instruída de que eu queria aquele registro, mas a gente não teve a condição ali de fazer esse pedido. E o cara era tão safo, que logo depois da minha primeira exclamação, ele já tinha ido embora. Assim, já rolou uns 10 minutos de conversa que eu não sei mais reproduzir, mas ele me despachou assim lindamente. Não houve oportunidade para isso. Pelo menos você conseguiu a foto, né? Mas veja só, falando do Dr. Ulisses, isso me lembra que né, nessa época eu achava o Dr. Ulisses conservador, Sim. uma figura que puxava o Brasil para um passado ainda. Para E trás. hoje eu acho que ele é quase um radical. Eu uma vez estava na casa de um. E aqui eu fecho essa digressão, porque senão a gente vai ficar conversando até a live do Caetano. Um colega meu na PUC, e eu manifestei que eu ia votar no Plínio de Arruda Sampaio, que era candidato a deputado federal, que é um cara da democracia cristã. Não sei que eleição era aquela, 88, 80. Bom, primeira eleição proporcional nos anos 80. 88. Os caras só faltaram me matar, né? Assim, votar no Plínio, né? Não tem um candidato um pouco mais de direita para você votar. Aí você veja
a trajetória, né? Assim, numa das últimas eleições aí, enquanto ele era vivo, o cara era talvez o candidato mais xiita, né? Estava assim, quase Sim, chegando ao PCO. é, Enfim, mas vamos deixar isso um pouco de lado. O sim, que eu queria, política o que eu à queria parte. até porque os erros que nós cometemos ao longo do tempo também são generosos. É, mas seguimos perseverando, isso é importante. Bom, aí esse é o seu começo no mercado de livros, mas aí Sim. você agarrou essa vertente, agarrou com os quatro pés, né? Assim, você fez dois livros excelentes, na minha opinião, que tiveram boa vendagem, que são editados por uma editora importante, né, no mercado brasileiro e que eu acho que criam eu posso estar sendo um pouco cabotino demais, você me corrija se for o caso, que Hum, criam uma biografia mais ensaística, que é como se a gente conseguisse se livrar um pouco do Rui Castro, sem perder a objetividade jornalística. Porque, para mim, o sim. que havia eram essas biografias de pouquíssimos nomes, como o dele, de biografias best-sellers e trabalhos quase acadêmicos. Sim. O que você fez foi uma ponte entre essas duas coisas. São livros muito gostosos de ler, coalhados de informação que caminham por uma biografia linear, mas que não se furtam a ter o teu posicionamento em relação a Uhum. esses artistas. Isso foi pensado? Você quis se diferenciar? Qual que foi ou foi uma coisa que sairia assim de qualquer forma? Não, foi deliberado. Foi uma coisa que eu começo. Se você ler os dois livros, você percebe que no Belchior tem uma abordagem até mais intensa nesse sentido, né? Você E começa em no Guaramiranga, ali no seminário, onde ele fez o seminário, né? Hoje é um hotel. Me hoje hospedei é lá. uma pousada lá. E o Belchior tinha essa característica meio evasiva, uma personalidade meio difusa. Então, eu preenchi esses espaços com aquilo que as próprias digressões que eu fazia em torno dessa busca, né? Eu acabei virando um personagem também ali dentro do livro, né? Que é uma coisa. A primeira parte é essa arqueologia discográfica, né? Que permite isso. Se você não tenta ser demasiado tecnocrático, tecnicista em relação aos discos, né? Ou historicista, né? Você ouve como se fosse uma coisa nova, isso te permite uma abordagem também nova. Eu Uhum. descobri isso ouvindo a Alucinação do Belchior. Ele não tinha, eu procurei nos arquivos, nos bons arquivos, né? No DDoC, no próprio. Aliás, a Veja, melhor arquivo sobre Belchior é o da Veja. E curiosamente, o Estadão, Interessante. a Folha, no Globo, eu fucei nos arquivos e não tinha um bom olhar crítico sobre a obra dele. Não, O não povo é que também não? não que não tivesse qualidade, não é isso que eu estou falando, é que não tinha volume, era Uhum. pouca coisa. A verdade é que a crítica não se debruçou com muita acuidade em cima da obra do Belchior. E Desde o aí o que eu começo resolvi? ou abandonou em algum momento? Isso no começo já tinha essa, essa distração, eu acho, em relação à personalidade dele. E que se intensifica nos anos 80 e 90. Ainda nos anos 70 ainda tem, por causa do impacto que Uhum. teve a gravação da Elis e tal, ainda tem uma atenção. Mas depois
ele é meio... Ignorado, né? Esquecido. ignorado, não seria ignorado, mas pouco, pouco examinado. Examinado com displicência. Aí eu resolvi fazer isso como se fosse um exercício de novidade. Então eu peguei o primeiro disco dele, que chama Belchior, na verdade, porque não tem nome, mas ele chamava de Mote Glosa, porque é a música símbolo, a primeira canção, né? Uhum. Mote Glosa, e fiquei abismado, assim, que era uma coisa... Ela estava fora inclusive dos meus cânones críticos. Ele fazia uma viagem muito louca pelo concretismo, até na formatação das letras na página no encarte do disco, ele fazia umas brincadeiras gráficas de poema processo. E aí eu fiquei espantado mesmo. Fiquei tomado por aquilo. Aí eu resolvi escrever sobre ele como se eu tivesse ouvido, e de fato era uma audição nova. Não era em cima dos hits, era uma audição nova com critério, com método. E aí eu fiz isso com os primeiros discos, os 5 primeiros são obras-primas. Me corrijam se eu estiver errado, mas para mim são obras-primas. E aí aquilo abriu uma nova forma de narrar a história também. Então, eu fui meio que conduzido a isso. Mas a minha bagagem era essa também, né? Eu vinha de uma escola de jornalismo, nem é uma escola, né? Uma não escola, que se desenvolveu meio nos interstícios da reportagem, entre a reportagem e a crítica. Uhum. Então eu trouxe isso para os livros. Acabou que eu intensifiquei isso no Belchior e no Raul. O Raul eu achei que, pela expectativa, como ele tem essa lenda toda, era bom fazer também um caminho de investigação mais, digamos, mais curioso. Que tivesse uma ênfase nisso, ou que fosse buscar algo que era desconhecido, que era inédito. Exato. Exato. Tinha que revelar alguma coisa, né? Porque também eu até digo que o Raul ele é objeto de uma cultura oral. Então você vai conversar com as pessoas, testemunhas oculares da história, e elas contam histórias maravilhosas, mas essas histórias não estão em lugar nenhum, ou pelo menos não estavam. Se conversava e a pessoa tinha aquilo como um tesouro seu, mas ela eventualmente repassava aquilo para uma pequena audiência, né? Fãs, em geral fãs. E esse culto não extrapolava os limites da cultura oral mesmo. Você vai falar com, não sei, Silvio Passos, um grande Raul Seixista, um dos maiores, talvez o maior, e ele tá tudo dentro da cabeça dele. Coisas muito fantásticas, assim, muito reveladoras. Então, eu trouxe para o livro aquilo que eu podia. E essas informações que você tira da cabeça de pessoas que nunca plasmaram isso em lugar nenhum, elas eram confiáveis? Você conseguiu dar uma credibilidade à informação ali? Sim, porque tem essa coisa da narrativa, mas tem também o que é mais curioso é que Raul, ao contrário do Belchior, foi objeto de atenção em toda a trajetória dele da imprensa. Então, foi muito documentado. Então, tipo, quando o pastor fez um discurso um discurso no Rio de Janeiro, ali no Flamengo, contra o Satã, e usou o Rock do Diabo como fundo, música de fundo, isso está no Jornal do Brasil. E são deliciosas as narrativas, porque são repórteres de cidades ou de outro tipo de escola, narrando aquilo, a aglomeração, sei lá, 700
pessoas, 1.000 pessoas em torno de um pastor exorcizando todo mundo ao som do Raul Seixas, que é um contrassenso. E aí, essas coisas são muito legais, porque eu encontrei a ressonância das histórias na crônica mundana cotidiana. Infelizmente, esse pastor não deve ter entrado na carreira política, né? Porque os que entraram são um pouco piores. São. Mas, Jota, vamos atropelar essas duas enormes figuras que foram objeto das suas primeiras biografias. Eu recomendo vivamente, mas, enfim, eu sou bastante suspeito. O que nos trouxe aqui, aparentemente, é o livro que você está escrevendo sobre seu pai, que está no prelo. É um livro que vai ser editado por uma pequena editora lá do Paraná, né, lá de Londrina, a Grafatório, que chama O Último Pau de Arara. O biografado, o pai do Jota, é vivo, tem 102 anos, tem o mesmo nome dele. Queria te perguntar de início, ele está sabendo que você está escrevendo um livro sobre ele? E se sim, ele aprovou essa ideia? Ele está meio fora de combate, assim, a memória dele é episódica enfim, não está nos melhores dias dele. Se ele tivesse nos melhores momentos, ele me quebrava de pau, então ele não ia deixar escrever nenhuma linha sobre ele. Mas como ele está fora de combate, eu estou escrevendo. Até porque ele é uma figura bastante forte, assim, é uma figura... as memórias pelo primeiro capítulo, a gente já tem um teaser absurdamente incrível dessa figura aí, né? Mas segue. Não. E aí, hoje, por exemplo, meus irmãos estão, por causa do Dia dos Pais, alguns irmãos estão lá no Paraná, na casa dele. E eles me fizeram um chamado pelo WhatsApp. Ele estava ouvindo um aboio num celular, uma caixinha, e ele parece que é transportado para aquele negócio. Tem um efeito meio abdutivo, aquela música dos aboios. E eu mandei a playlist do livro para o meu irmão. Ele pediu, me manda uma playlist aí para eu tocar aqui. Aí eu mandei, porque está pronta a playlist dos músicas que são citadas no livro, que formam a história, a memória da família, assim. Não só a minha, mas de todo mundo. E aí ele comentou algumas músicas. Então, tipo, Tropeiros da Borborema, cantada pelo Luiz Gonzaga. Tem também Jackson do Pandeiro, claro, né, cantando Campina Grande. Tem Os Segredos de Sumé, do Zé Ramalho. Então tem essas músicas que compõem desde o mais remoto, que é Vicente Celestino, que eu me lembro que é o primeiro filme que eu assisti na vida. Sim, e você fala disso. Até agora as músicas mais recentes aí dos últimos tempos, né? Tonico e Tinoco, dele. Então, Só colocar um verniz biográfico aí, aboio, porque seu pai era boiadeiro, na verdade ele é o que se chama ali de açougueiro freelancer, né? Quer dizer, ele sabia carnear um animal, um boi, cavalo também, né? Você fala em dado momento. O que não era assim um engenho muito comum, não era tão bem distribuído por aí, né? Quer dizer, devia ser um cara especializado. Mas como boiadeiro, ele ouvia aboios. Você falou de Sumé, foi a cidade que vocês cresceram, né? Na Paraíba. Exato. Então, a história, basicamente, o esqueleto dela é esse. É uma família de imigrantes comum, que sai da cidade de Sumé, na Paraíba, em 1965. Durante 9 dias e 9 noites, viaja em cima de 2 caminhões de sal, que traziam sal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para entregar aqui em Minas. E os caminhões continuam a viagem após a entrega do sal, com a família,
e entrega a família em Cianorte, que era o norte novíssimo do Paraná, na época, a cidade que eu fui morar, acho que não tinha nem 10 anos ainda de existência na época, é uma cidade planejada, porque ela era a sede da Companhia Melhoramentos, a Paraná Plantation, inglesa, né? A Companhia Aham. Melhoramentos era meio testa de ferro dessa operação. Cianorte deve ser Companhia Norte alguma coisa, não é isso? Está no segundo capítulo, né? É, Exatamente, é o endereço telegráfico da cidade, tá. Cianorte. E aí nós fomos morar lá, foi onde eu cresci, até os 15 anos eu morei lá. Então, passamos de o sertão do Cariri, com suas especificidades ali culturais, para uma região em formação totalmente nova, fria. Na época tinha geadas fabulosas no Paraná, o café queimava inteiro. Então, essa é a história, basicamente, digamos assim, é o esqueleto, a espinha dorsal da história. E Uhum. aí, mais uma viagem em torno da personalidade do meu pai e também do quanto isso sobrevive nos filhos, né? Em como no caso como dizia o Euclides da Cunha, né? O sertanejo é antes de tudo um forte. Isso. O que é esse forte? O que ele passa de geração para geração? O que me ensejou fazer uma pergunta para ti, assim, eu acho que o pretexto do personagem, transformá-lo em livro, é perfeitamente pertinente. Assim, a gente está contando um aspecto brasileiro, se quiser, é, uma, mu- a- uma figura que migra do Nordeste para um local que precisa ser colonizado já mereceria um estudo tranquilamente. A figura me parece cabulosa, assim, mas quem está escrevendo é um filho. É, o que coloca um novo aspecto aí, né? Assim, do ponto de vista da objetividade jornalística, a gente tem um personagem que é biografável, sem dúvida. Mas o cara que está escrevendo é o filho. Então, me ocorre o seguinte: tem algum elemento psicanalítico aí? Você deve ter estudado alguma coisa sobre isso. É uma expiação? É uma homenagem pura e simples? Por quê, Eu seu acho, pai? que não- eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. É assim, é literatura. Eu achei o seguinte, eu li muita coisa, muitos livros ao longo da vida toda, que tratam dessa questão do pai, né? Da transformação das éticas de geração para geração. Então, algumas delas são muito densas, assim, tipo, eu vou citar uma obra pop, Maus, do Art Spiegelman. Sim. O pai era É. um judeu polonês que viveu em um campo de concentração e que assimilou parte daquela tragédia. Assim como ele virou um homem duro e frio, o pai do Art Spiegelman, Vladek. E ele narra isso sempre me chama a atenção porque eu acho essa história fabulosa. E ele narra isso com muita honestidade, até demais até. Ele é Até demais. É muito severo. bacana, É super severo. é super severo com o pai dele. Mas o resultado é uma obra fascinante por vários motivos. Primeiro, porque o Art Spiegelman ele faz a obra do ponto de vista gráfico. Então ele é um tipo de narrador que faz as coisas com uma abordagem já visual, né? Eu achava a história da minha família, ela não me chamava atenção especialmente até pouco tempo atrás. Mas conversando, conforme meu pai foi envelhecendo muito, né? Ele tem 102 anos. Eu me dei conta assim que a gente não sabe quase nada sobre ele. A gente não sabia quase nada sobre ele, né? Que a gente se acostumou a aumentar os mitos em torno da figura dele
sem checar se era verdade ou não. Porque como a gente não tinha, ele nunca foi um cara que falasse muito sobre si, Aham. né? Vou trazer aqui uma pessoa para falar oi. Eu acho que esse daí, tudo bem, Bento? Sim. Eu acho que esse daí mandou, escreveu aqui agora há pouco. Eu ia te falar que ele colocou aqui: Oi, papai, beijos. Ah, foi ele? Obrigado, filho. Obrigado pela participação. Fecha aí o seu porta. Então, aí, figura, ele vai escrever o meu e vai ser mais implacável. Mas o que acontece? Então tinha isso. O velho era um mistério também, a ser resolvido. Aí eu resolvi não só encarar a minha própria. Porque é um livro de memória, de memórias, né? É um livro memorialístico. Como eu também tentei criar literariamente um artefato que fosse. Porque eu li muito, não sei você, mas eu li muito literatura regional. Eu li Menino de Engenho, eu li o 15, de Raquel de Queiroz, os livros do Zé Lins do Rego, Banguê. Eu até fui até esses lugares dos engenhos na Paraíba uma vez fazer uma reportagem. Mas esses livros falavam de outro tipo de imigrante, né? Graciliano é um outro tipo também de ambiente natural que eles foram habitar, né? As cidades grandes, né? Às vezes nós não, nós fomos para uma cidade menor ainda do que a nossa e mais provinciana, mais caipira, e tudo isso me sugeria uma literatura que pudesse ser experimental de alguma forma também. Então, o livro ele não é movido por nenhum interesse que não o de certa forma, ser fiel a alguns fatos, porque acho que os irmãos... É como se fosse uma ação entre amigos, eu e meus irmãos. Eu acho que eles vão gostar de ler. Você começou respondendo, quando eu te fiz a pergunta, se tinha algo psicanalítico aí, se tinha alguma expiação, e você acabou dizendo, a primeira palavra que você usou foi literatura. Depois, ao citar os Alins do Rego, ao citar Raquel de Queiroz, é como se houvesse ali umas lacunas na literatura regional que esse livro, de alguma forma, não vou dizer que cobriria, mas, enfim, que poderia se alojar ali. Mas é claro que você está falando do seu pai. E ao falar do pai, que é uma figura que necessariamente você vai ter que ter algum posicionamento. Sim. Vai estar introjetado ali, por mais polido que você seja, por mais, sei lá, o finado Otávio Frias falando do pai dele. Assim, a tendência é o cara tirar completamente a possibilidade de subjetividade, o que é impossível, a ponto de tornar aquilo parcial. É mais ou menos como talvez você se lembre do Vestígios do Dia, que o Anthony Hopkins faz um mordomo, e o pai dele trabalha também na casa. E ele chama o pai por Sr. Smith. E ele também é Sr. Smith, né? Assim, já que meu pai tem que trabalhar aqui, ele vai ter que ser o mais absoluto dos empregados. Que também não costuma funcionar, né? Você tentar torná-lo um personagem completamente distante da vida do autor. Você enfrentou algum impasse desse tipo? Não? Não, porque como eu sou obrigado, por falta de... meu pai tem 102 anos, por falta de testemunhas vivas, a preencher boa parte do livro com minha própria memória das coisas. O que faz com que da composição do personagem
seja erigida a partir das minhas memórias, né? E sem filtro, porque não há outra maneira de fazê-lo. Não há outra maneira. E é, essa, essa coisa do julgamento, se isso entrega algum tipo de fragilidade ou de, talvez, de vilania do pai, eu não tive eu não fiquei dividido em relação a isso. Foi uma coisa muito natural, Tá. escrevendo e Uhum. reconhecendo que aquilo era orgânico, preenchia, incorporava-se ao que eu consegui de fatos, digamos, históricos, assim, jornalísticos da narrativa, né? Então eu não tive nenhum tipo de hesitação desse tipo, assim, nem em ser muito honesto, nem em envolver a minha família em algum tipo de. Porque se fosse assim, eu lembro sempre que tinha aquelas coisas na redação, manual de redação, que ele nos obrigava a algumas éticas muito particulares. Então, se, sei lá, quando se descrever alguma coisa, vai prejudicar o trabalho da polícia de encontrar uma pessoa sequestrada. Você não pode falar sobre aquilo porque você tem Uhum. isso, sabe? E nesse caso não tem manual de redação, não Tá. tem, nem, não tem nenhum tipo de. A única coisa que me preocupava era se meus irmãos poderiam achar grandes lacunas, porque a minha irmã mais velha tem mais de 70 anos e ela tem outra memória. Ela tem memória dos cursos do Carnaval do Recife, que faziam parte da vida dela com o meu pai. A memória dela não é a minha, mas é isso que talvez eu escreva no capítulo final, que se chama Pós-Fácil Difícil. É justamente E, como eu e, dirigido aos dado, irmãos. e dado que você tem uma dezena e meia de irmãos, é realmente complicado, né? Assim, é melhor Exato. não ouvi-los, senão vira um encontro de condomínio, né? É, você sabe que eu também tinha vontade de escrever sobre meu pai. Meu pai também é uma figura muito interessante, também é um migrante, né? Deixou Portugal, como minha mãe deixou também, como tantos outros portugueses deixaram no pós-guerra, um país empobrecido no meio da ditadura Salazar, que minha mãe gostava, porque era de uma classe menos favorecida, muito provavelmente. Mas meu pai não precisava ter imigrado. Ele imigrou, é o único dos seis filhos da geração dele que emigrou. É, e as histórias todas são conflituosas. Também ouvindo várias fontes, você chega a informações contraditórias. Só para citar uma coisa, que eu também não quero tomar muito tempo, que logo mais a gente vai invadir a live do Caetano. É, uma vez a gente estava vendo o jogo da Lusa no Morumbi, não lembro contra que time, certamente foi empate ou algo do tipo. E no intervalo eu perguntei para ele: por que você deixou Portugal? Foi a única vez que eu fiz essa pergunta. E ele falou que conflitou, que tretou com o chefe dele, que era ele trabalhava num departamento público, uma repartição pública. E esse chefe o incomodou de tal maneira que ele jogou mata-borrões na cabeça do cara. Não tem nada mais inverossímil, né? Assim, não tem nada. Não é verossímil isso. Não é verossímil. Aí, a partir daí, eu fiz algumas viagens a Portugal. A primeira eu conheci boa parte da parentalhada lá. Ninguém ninguém abonou a informação. É muito mais provável que seja um conflito dele com o pai dele,
que também era um problema, assim, dois gênios realmente difíceis, e o que fez tomar essa medida radical que foi vir para o Brasil. Também tem um outro assunto ali. Mas a história boa, e aí eu vou sair desse assunto para a gente não invadir a live do Caetano, a história boa é que meu tio Arlindo, que era o cunhado mais velho dele, casado com a filha mais velha da geração do meu pai, irmã mais velha dele, tia Zé, foi o meu Cicerone em Portugal, que foi uma maravilha, um cara generoso, um cara erudito, disposto a contar todas as histórias que eu pudesse querer estar interessado. A recíproca, quando eles vieram aqui, foi verdadeira, porque eu ensinei ele a cantar Praça Clóvis, do Vanzolini, na Praça Clóvis, e ele aprendeu. Muito bem, aí ele me disse que levou meu pai ao Porto, eles moravam no Porto, quando ele fazia a viagem de despedida, a viagem de ruptura para o Brasil. E aí, lá da Amurada, ele fala para o Vieira, Vieira, escreva! E meu pai disse, não escrevo. Não escrevo. E não escrevia. Minha mãe escrevia por ele. Minha mãe, que era muito trabalhoso para ela, assim, escrever cartas, porque eram cartas, realmente era algo trabalhoso, né? Você dava conta do que acontecia na sua vida, assim. Meu pai me escrevia para os próprios parentes. E é uma figura muito interessante, muito interessante. Ruptura total, uma ruptura... Enfim, figuras que realmente merecem biografias. Mas eu, mudando de assunto, você pai agora, você me disse que está cuidando da educação dos seus filhos aí no EAD picareta do coronavírus. Você virou aqui um tipo de capitão fantástico, assim? Os conteúdos são por tua conta? Como é que funciona aí a educação do Bento e do Tito? O Bento tem 6 anos, né? Ele está aqui, nós estamos há 5 meses. Ele se alfabetizou aqui, ele aprendeu a ler e escrever agora. Mas isso tem, obviamente, uma estratégia da Nana, que a Nana está trabalhando numa escola agora, né? Uhum. Ela faz a comunicação corporativa lá da escola. E ela resolveu, assim que ele chegou aqui, trabalhar essa parte dele. Ela inventou um diário para ele registrar ali a coisa mais importante que tinha acontecido no dia dele. E assim ele começou muito precariamente, com 2 ou 3 letras, assim, ia montando e finalmente agora ele está lendo livros. Está lendo livros. Ele leu um livro. Outro dia ele leu aqui um poema do Eucanaã Ferraz. Porque aqui tem muitos livros, é o lugar onde eu armazenei boa parte dos livros que vinham das editoras para o jornal, para a gente resenhar. Alguns de 300 livros se resenhava 2 e o resto, né? E tem muitos livros bons, importantes. O Jota está no sítio Imbiúna, que fica ao lado do sítio do presidente Fernando Henrique. Aqui é o seguinte, o que, na verdade, eu acho que a gente está, sem querer ser muito hippie nessa constatação, mas eles estão aprendendo coisas muito diferentes. Então, coisas que crianças da cidade talvez só aprendam, talvez nunca aprendam. A diferença entre um sabiá e um urubu, sabe? O que é uma paineira e o que é uma laranjeira. E o trabalho ali dá um pouco do sítio também? Envolve eles? Capinar? Sim, a gente tem... A coisa mais pesada? Sim, eles têm participado. A gente construiu, durante os primeiros meses, uma casa na árvore. Né? Com acabamento, tudo. O Bento foi meu ajudante, o Tito também. O Tito é um pouco menor, o Tito tem 4, né? Então, eles trabalham aqui, me ajudam. Agora eu estou construindo uma cerca
na propriedade de baixo. A propriedade de baixo que eu chamo é uma mata, um pequeno pedaço de mata que pertenceu ao Israel do Vale, que Perfeito. você conhece. O Israel me vendeu essa por Ah, é? uma bagatela que eu estou devendo até hoje, parte disso para ele. E ele já não tinha mais interesse e tal, e ali na verdade, eu não estou fazendo nada, é uma mata, virou uma mata Está fechada. preservando a mata. Estou preservando a mata, então a gente planta onde tem clareiras grandes, planta árvores, e essas árvores a gente acha por aí, pela estrada. É, se você tivesse que passar um único valor para eles, qual seria? Para os filhos? É, Rapaz, eu tenho 4 filhos, né? sim. Eu criei 2. Os dois E já tem um estão. neto, aliás, né? Eu tenho uma neta. Neta. E os 2 que são mais velhos, do meu primeiro casamento, o Matheus é doutor pela USP em História. E tem 29 anos. E a Laura é arquiteta. Então, a Laura que tem a filha que é a Liz. A Laura Uhum. está a Laura tá superando como mãe, também é uma coisa muito agradável de ver a capacidade da mulher, né, de criar um mundo novo em torno da maternidade e tal. A Nana também é uma pessoa muito jovem, né? Eu Sim. sou um pouco mais velho. Então, eu estou aprendendo, cara. Na verdade, o único valor que eu posso passar, eu me orgulho muito, eu ia falar isso, eu me orgulho muito dos 2 filhos do primeiro casamento, porque, porque são pessoas maravilhosas. Eu não sei o que eu fiz de certo, porque talvez Mas eu tenha acertado. pelo primeiro capítulo do livro, que foi o único que eu li, como brinde, né, por ser colaborador do projeto, é, espero que chegue o livro em algum momento, Aham. a gente consegue notar ali e é muito comum isso na nossa extração, de pais que se fizeram trampando o tempo todo, né, vindo para um lugar diferente, o valor do trabalho, Homens, né? Assim, homens rústicos. mesmo mesmo que o trabalho não fosse tão necessário, é provável que essas pessoas tivessem como anátema máximo o ócio, a preguiça. E aí a pergunta é essa, assim, a gente deve repassar isso? Será que deveria ser um anátema de fato a Sim, o essa trabalho, devassidão, assim? Eles vão a viver num seriedade. mundo mais difícil, inclusive, eu acho, do ponto de Sim, vista do eu, trabalho. eu entendo você. Às vezes, por exemplo, um mundo cheio de trapaceiros, você criar uma pessoa que é absolutamente honesta, você não está ajudando muito ela. Você Uhum. devia ensinar não é isso que te ocorre às vezes? Você devia ensinar uns macetes para tipo um detector de picaretas. Ajudaria muito É, os filhos. felizmente Mas, estamos no Brasil, né? aí é, quase todo mundo é autodidata nisso. É, é. Mas o que acontece é que a questão da tua relação com os filhos, ela é diferente da relação do filho com o mundo. Não há o que fazer em relação a isso. Mas há o que fazer em relação à sua relação, ao seu afeto com ele. O tipo de, o tipo de expectativa que ele tem de você, né? Tem uma expectativa natural, que é aquela da proteção dos primeiros anos, depois ele desenvolve outra, depois ele desenvolve outra. A resposta que você dá para essas expectativas, de não falsear aquilo que você de tentar fazer com que apenas a, a camaradagem
o apoio irrestrito seja o seu legado, eu acho que é o mais importante. Que legal. Não há o que se fazer em relação a outros legados assim mais safos. E certamente não trabalhar para evitar coisas, né? Talvez trabalhar para criar coisas. Eu fiquei relacionando assim como eu citei da preguiça aí, né? O que poderia ser pior, né? Como a concupiscência, né? O desejo de ter coisas, por exemplo. Não adianta eu tentar incutir isso também, né? Assim, let it flow, de alguma forma. Ô, Jota, daqui a 5 minutos vai entrar um reloginho aqui, a gente vai ser jogado no vácuo completamente. O tempo passou, meu velho. O tempo passou para todos nós. Eu não fiz metade das perguntas que eu queria fazer, mas deixo como uma homenagem, nesses 5 minutos finais, eu fiz isso na última live, um pequeno desafio de uma batalha do rap, digamos, que você pode entrar aí com o seu autor favorito. Eu sei que você adora Walt Whitman, citou-o como o fluxo da sua escrita, assim. Eu imaginava alguma coisa mais de escrita automática, assim, da literatura beatnik, mas você foi mais para trás, tudo bem. Mas esses dias peguei uns velhos essas aqui, e aí eu peguei o Mistério da Estrada de Sintra, que é um livro meio renegado, né, dele, com o Ortigão, e aí o que é mais legal é que tem um prefácio de uma edição de 14 anos depois, e ele diz isso. Primeiro, para falar, acho que forçando um pouco a barra, de como ele viu o livro. O que pensamos hoje do romance que escrevemos há 14 anos? Ele fala aí no plural, não é majestático, porque é um livro em parceria com o Ramos Ortigão, Ramalho Ortigão. Pensamos simplesmente que ele é execrável. E nenhum de nós, quer como romancista, quer como crítico, deseja nem ao seu pior inimigo um livro igual. Aí passa 2 páginas e aí ele fala um pouco da juventude, que eu acho que tem a ver com essa conversa. Primeiro, ele lastima a juventude. A mocidade que nos sucedeu, em vez de ser inventiva, audaz, revolucionária, destruidora de ídolos, parece-nos servil, imitadora, copista, curvada demais diante dos mestres. Os novos escritores não avançam um pé que não pousem na pegada que deixaram outros. Chama os caras de pusilânimes, etc. Enfim, na arte, a indisciplina dos novos, a sua rebelde força de resistência às correntes da tradição, é indispensável para a revivência da invenção e do poder criativo e para a originalidade artística. Gostei de ter lido, queria compartilhar com... Sensacional, vou procurar. Manda aí alguma coisa nesse 1 minuto que nos resta. Bom, o que eu posso dizer? Sobre o Walt Whitman, só para explicar, eu desenvolvi com o tempo, não foi uma coisa... Porque não era algo que me atraía originalmente, mas o tratamento do sagrado em algumas escrituras, mesmo quando é um sagrado profano, tipo Roberto Piva, um sagrado da sarjeta, começou a me interessar muito, sim, tipo, me tirava um pouco mais de uma certa... é uma coisa como se fosse alucinógena, assim, um componente da literatura que começou a me interessar muito recentemente, então eu comecei a consumir coisas assim com mais voracidade, porque cria imagens inesperadas, e eu tenho vontade... Você falou do Piva, eu tinha separado aqui, porque eu sei... inclusive eu comentei, né, uma vez que ele foi tão generoso numa reportagem daquelas da Veja São Paulo, que eu citei como um paulistano interessante, ele queria ir à Serra da Cantareira. Aí o Maranhão brecou a ida do cara à Serra da Cantareira, que talvez custasse caro. Que coisa. Uma pena, né? Porque o cara mais... Eu cheguei aí com ele aqui em Piedade, num restaurante, para tomar um vinho, passando uma tarde ali.
é no refúgio do Bugio, uma coisa assim. Mas o Piva, 7 segundos. 7 segundos, enfiou a cabeça no paraíso.